E aí, pessoal, vamos dar continuidade. Tá. Na última aula, a gente testou o script 3.10, tá, com uma execução local. O que a gente fez basicamente foi só trocar o caminho do arquivo que a gente estava lendo, né, que antes ele estava só para o voo sample lá do Google Colab, a gente só mostrou o caminho dele localmente, tá beleza? E fazendo isso a gente printou o output ali na tela, tá? Agora que a gente vai começar a migrar para a cloud e depois executar isso não mais localmente, mas executar via Dataflow lá na GCP, né? Eu quero comentar com vocês, né, e voltar num assunto que a gente viu lá no início das aulas, tá? Essa execução que a gente fez foi utilizando uma execução local, ou seja, usando o Direct Runner. Se vocês se recordam um pouco lá no início do curso, eu expliquei brevemente como que o framework trabalha, né? A gente coda, a gente faz o código na linguagem que você preferir, né? A gente está fazendo em Python, utilizando a Python SDK, e o modelo Bean, né, via Runner API, ele converte isso para qualquer ambiente de execução que a gente estiver fazendo, né? Esse ambiente de execução que a gente executou aqui, né, executou local, ele corresponde a esse primeiro fluxo, né? Ou seja, a gente tinha um arquivo numa máquina local, executou com Apache Beam local e viu o resultado local. Esse é um cenário bacana para desenvolvimento. Então, mesmo que tu vai executar numa Spark Engine ou no Dataflow Engine, né, num Dataflow Runner, você vai sim poder utilizar esse tipo de pipeline para desenvolvimento, né? Durante seus testes, sua criação, teste de código, você pode sim utilizar esse modelo local. Mas para deploy de pipeline de engenharia de dados não é comum, tá bom? Nessa aula a gente vai estar já começando a apontar a nossa pipeline para a nuvem, né? Para o Google Cloud Storage. Então vou continuar lendo o arquivo da máquina local, vou continuar executando ele no meu Direct Runner, né? Que é na minha máquina local também. E vou estar apontando o resultado para a nuvem. Então vou estar depositando meus arquivos de resultado depois das transformações que a gente criou. Vou estar depositando isso aí direto lá na nuvem, lá no Google Cloud Storage. Tá bom, pessoal? Então como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos pegar lá o nosso script 4.4, né? Vou fechar aqui de comando, né? E vamos pegar o script 4.4. Basicamente, né? Aqui a gente já tem os arquivos apontando para o meu arquivo local, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar, né? Eu vou estar salvando o caminho da nossa chave. Lembra a nossa chave lá? Deixa eu puxar para cá. Lembra a nossa chave da Service Account que a gente criou? Então a gente tem que pegar esse caminho, né? Vou pegar aqui, copiar o caminho inteiro, tá? A gente pode pegar esse caminho e colar ele aqui, tá bom? E salvar ele numa variável que a gente está chamando de Service Account. E depois, né, importando a famosa biblioteca do Python, né, OS, né, Operational System, a gente vai criar uma variável de ambiente chamada Google Application Credentials. Tá? E o que é a Google Application Credentials? É o JSON que a gente referenciou no Service Account aqui em cima. Tá bom? Poderia ser direto, simplesmente poderia colar esse caminho aqui e tá tudo certo. E outra pergunta que eu já recebi outras vezes é: ah, Cássio, você pode salvar, se é uma variável de ambiente, você não precisa salvar via pacote OS com uma environment, né? Você pode salvar direto nesse ambiente. Não, eu posso, mas assim eu perco a flexibilidade de, vamos supor que eu estou trabalhando num projeto que eu tenho essa service account, né, que eu exportei aqui, e depois eu posso trabalhar em outro projeto com uma outra service account com outro nível de permissão que um outro usuário vai me dar um arquivo JSON. Então, se eu criar essa variável de ambiente em tempo de execução, eu vou ter essa flexibilidade de estar trocando, né, a chave que eu quero, né, a service account que eu quero estar me logando lá na cloud, tá bom? Aqui em termos de pipeline não muda nada, continuo com o meu filtro, eu continuo com as transformações normais, só que lá no fim a gente vai estar trocando o print para uma saída no bucket, tá? Daí que eu vou estar usando, né, para saída para o GCP,
Eu basicamente estou usando também um beam.io, um input-output, né? Que são os read transform e os write transforms, né? Então, como eu tenho read transforms aqui no início, né? Read from text, eu posso também write to text, né? Então, beam.io, input-output, .write to text, e simplesmente passo o caminho que eu quero salvar. Mesmo lá na nuvem, bem simples assim. Então, eu passo o caminho de um bucket, né? Qual que é o caminho desse bucket, né? Como que eu pego o caminho desse bucket para eu estar salvando? Ao invés de eu estar printando na tela, como a gente fez antes, eu vou estar salvando, né, um arquivo CSV lá. Como é que eu pego esse caminho? Vamos entrar lá no nosso console do GCP. Tá, se você não está no Cloud Storage, você pode simplesmente clicar aqui do lado, né, Cloud Storage, navegador, e você vai estar lá. Né? E aqui tem o nosso bucket que a gente quer largar. Num primeiro momento, a gente vai estar largando ele solto aqui dentro desse bucket mesmo, né? Vamos clicar dentro dele. A gente pode vir aqui em configurações e pegar o caminho, tá? Ó. Qual que é o caminho desse bucket? Tá? É simplesmente o GS de Google Storage, tá? Ponto, dois pontos, contra barra e o nome que eu dei. Beleza? Então, só vou estar copiando ele aqui. Vamos voltar para cá para ver os objetos, ou poderia voltar por aqui. Ó, não tem nada aqui dentro, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso código. A gente simplesmente tem que colar o nosso código aqui, nosso caminho aqui, tá? Colei, não mudou basicamente nada e eu posso daí chamar do jeito que eu quiser. Vocês podem aí chamar o arquivo do jeito que vocês quiserem, que ele vai criar com esse nome, tá? Se eu quiser criar nomes dinâmicos, né, colocar aqui também hora, sei lá, hora, minuto, né, para eu poder diferenciar os arquivos no momento de execução. Posso também, né, então aqui é livre para utilizar qualquer recurso Python normal, tá? Então, configurei meu caminho de write que eu vou estar salvando em texto dentro do GCP, né? Importei a biblioteca, salvei aqui numa variável o caminho do arquivo JSON da nossa service account e disse que ele, a partir desse momento, ele corresponde, né, essa service account corresponde a Google Application Credentials, ou seja, agora que o beam.io write to text vai tentar bater lá naquela API que a gente habilitou, né, no caso a API do Google Cloud Storage, ele vai estar dizendo, ele vai estar apontando para essa variável de ambiente todos os dados que eu tenho dentro do meu arquivo JSON. Assim ele vai estar, né, ele vai ver lá que eu sou um owner, né? Eu sou um proprietário daquele projeto, então ele vai me deixar fazer o que eu mandar fazer. Beleza? Vamos executar aqui. Executamos. Ó, aqui temos a execução do print local. Ele está executando. Normalmente uma execução bem rápida. Então, e a gente não deve ver nada, porque a gente não pediu para ver nada. Né? Ó, ele simplesmente terminou de executar e acabou. Como é que a gente sabe que deu certo? A gente vai lá no nosso bucket, dentro, curso Apache Beam, não tinha nada. Né? Se eu dar um refresh aqui, agora nesse momento eu devo estar vendo a nossa primeira ingestão de dados, né, para o nosso bucket na nuvem. Então a gente processou local, leu algum arquivo local, processou local e agora a gente enviou ele para a nuvem. Certo? Se a gente clicar aqui, clica no nomezinho do arquivo, clica na URL dele e você pode ver o resultado. Se ele for um arquivo pequeno, você consegue ver o resultado dele aqui na nuvem mesmo. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa primeira ingestão de dados da máquina local para a nuvem. Né? Depois a gente vai fazer todo o processo dentro da nuvem mesmo. Tá?